Até aqui no curso você já viu o que são, como criar e como nomear as variáveis. Mas o que você vai guardar dentro de uma variável? Quais tipos de dados que você pode guardar dentro de uma variável? No JavaScript, nós temos dois tipos de dados que você pode guardar numa variável. Você pode guardar os dados primitivos e os dados não primitivos. Os dados não primitivos você entenda objetos. E os dados primitivos eles são divididos entre 5 tipos. As strings, os números, os booleanos, o null e o undefined. Nesse vídeo em específico, eu vou falar para você sobre as strings e os números. Aqui com o Atom aberto, eu vou pressionar o Command Alt I para poder abrir um console aqui do lado. Por que eu quero abrir um console aqui no Atom? Pelo seguinte, porque eu não quero ter que vir aqui toda hora, por exemplo, dentro do index.js e criar, por exemplo, let name alguma coisa, ou criar algum código aqui dentro, salvar, ter que abrir o navegador, abrir o console para poder ver o resultado. Se eu já posso ter um console aqui do lado para poder ver o resultado na hora, por que não? Fica muito mais fácil para nós. Então, vamos começar com as strings. O que são as strings? As strings são tudo que tiver dentro de aspas simples ou aspas duplas. Simples assim. Por exemplo, vai ser let move. Lembrando que a partir de agora você não utiliza mais o var. Você utiliza ou let ou const. Eu vou colocar aqui myMove. MoveMove não, myMove. Tá, isso aqui eu falei para você que ele é uma string. Tudo que tiver dentro de aspas simples ou aspas duplas é uma string. Se eu vier, por exemplo, e colocar vários números, se eu colocar um sinal de porcentagem, o do cifrão, a hashtag, se eu colocar um arroba, enfim, tudo que eu colocar dentro de das aspas simples ou aspas duplas, ele é uma string. Mas como eu faço para ter certeza que isso aqui é uma string? Bom, você pode utilizar o type of, que é a palavra-chave do próprio JavaScript, para verificar o tipo de dados que tem dentro de uma variável. No caso, não somente dentro de uma variável. Se eu colocar direto uma string aqui, ele já fala ali, ó, quer ver? Eu vou dar um Enter e apareceu string ali embaixo. Então isso daqui ele é uma string. Pode perceber que só de eu colocar type of e abrir aspas simples, ele já fala que é uma string. Se eu abrir aspas duplas, ele já fala que é uma string. Então, tudo que estiver dentro de aspas simples ou aspas duplas, ele é uma string. Legal, e agora o que são números? Números, quer dizer, o que são numbers? Eles são números, mas os números aqui no JavaScript ele não tem distinção de número inteiro e número não inteiro. Tudo que for número, ele é um número e acabou. Quer ver? Eu vou colocar aqui, vai ser... o que eu posso colocar? Age. Age igual a 38. Agora eu venho e coloco type of. Type of o quê? Age. Pode perceber que apareceu number. E se eu vier colocar age igual a 45,98? Eu sei que não existe essa idade. É só para mostrar para você que o JavaScript não faz a distinção de número inteiro e não inteiro. Aqui eu coloquei 45,98. Se eu deixar desse jeito, olha o erro que ele vai dar. Ele vai falar aqui... Espera aí. Aqui eu vou colocar... age não, vai ser test. Let test. Olha o erro que deu. Unexpected number. Por quê? Porque 45,98 o JavaScript não vai entender, não vai conseguir trabalhar com números com uma vírgula. Se você quiser trabalhar com números que não são inteiros, você vai ter que trabalhar com o ponto. Então, 45,98. E se eu vier colocar type of do que? Aqui do teste, pode perceber que ele mostrou number. Eu vou limpar isso daqui e vou colocar direto aqui. Vai ser type of 45, number, type of 45,87. Ele é um number. Então, pode perceber que não apareceu, por exemplo, int, não apareceu float, não apareceu nada disso. No JavaScript, number é number e acabou. E se eu vier e fazer o seguinte, se eu criar aqui let não, vai ser age igual a 45. Mas só 45 entre aspas. O que é isso daqui? Ele é um número ou é uma string? Isso daqui, se eu colocar type of, você vai ver, type of, você vai ver que aqui ele vai mostrar que ele é uma string, porque tudo que estiver dentro de aspas simples ou aspas duplas, ele é uma string. Mas eu coloquei ali age igual a 45, eu quero que isso aqui seja um número.
Como que eu faço isso? Eu já mostrei para você que é age igual a 45. Isso aqui é um número. Por que que eu estou falando isso aqui que é a coisa mais óbvia do mundo? Porque se eu tentar, por exemplo, agora somar 45 mais 76, olha o que está acontecendo. Olha o que ele mostra para mim. 4, 5, 7 e meia. O que está acontecendo? Ele está concatenando, ele está juntando os dois. Mas se eu colocar número sem ser com as aspas, o que vai acontecer? Ele vai somar esses dois números. Por que que isso acontece? Pelo seguinte, eu vou criar duas strings, aqui vai ser teste, vai ser mais teste 1. O que vai acontecer? Ele somou os dois. Aqui eu vou colocar então, para ficar mais claro, vai ser Alexandre Cardoso. Dá um espaço aqui. Então ele juntou as duas strings. Por que que isso acontece? Pelo seguinte, o JavaScript, ele percebe se qualquer um dos dois que você está tentando somar, se qualquer um dos dois for uma string, ele vai concatenar os dois, ele vai juntar os dois. Então por isso que quando você coloca 45 mais 76, ele verifica que o 45 ele é uma string. Então se é uma string, automaticamente ele tenta juntar, ele faz a concatenação, ele junta os dois. Então, agora se eu venho e tiro 45 mais 76, agora ele está somando. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Se você estiver trabalhando com números, nunca trabalhe com aspas. Nunca trabalhe com aspas quando você estiver trabalhando com números. Porque senão, provavelmente, ele vai concatenar. Mas ele não funciona da mesma maneira, por exemplo, quando você está fazendo as outras operações aritméticas, como, por exemplo, subtrair. Eu venho aqui e coloco 56 menos 98. Olha o que acontece, ele está... Vou colocar 98 menos 56. Pode perceber que apareceu 42. Se eu colocar 98 menos 56, 42. Por quê? Eu falei para você, ele verifica na soma, ele verifica se um dos dois é uma string. Se for uma string, ele tenta juntar. Mas como não é uma soma, ele faz a operação sem problema nenhum. O JavaScript ele é meio maluco assim mesmo. Ele soma, no caso ele subtrai números que estão dentro de aspas. Ele soma uma string com um número. No caso ele subtrai uma string com um número. Se eu fizer a mesma coisa, 98 vezes 56, ele funciona. Então ele vai concatenar sempre com a soma. Para as outras operações aritméticas, ele não vai fazer essa concatenação.